Divórcio. Quando o conto de fadas acaba, o amor esfria, e aí? As contas, o que foi construído, na hora da divisão, as crianças, como que fica tudo isso? Hoje o nosso programa está recebendo uma advogada, Sorência Vasconcelos, e ela vai falar sobre dicas, sobre como funciona, sobre a lei, quais são as causas, como fazer, o que vai facilitar, e você vai ficar coladinho aqui nesse podcast hoje. Em nome de Jesus, amém. Eu não vou nunca precisar usar os serviços da nossa querida para esta causa, porque eu viverei feliz para sempre com meu bom marido, Leonardo. Eu sou... Amém! Eu sou Raquel Nogueira, casada, muito bem casada, apresentadora apresentada e uma das hosts desse podcast, não é mesmo, minha amiga Nayana Lima? É isso, bom, eu já não posso dizer o mesmo. Já vivi um divórcio. Menina, a gente brigou até por o carnê da geladeira. Mas, enfim, a doutora trará os esclarecimentos. Cadê minha câmera, professor? Não sei nem pra onde é que eu tô olhando. Hoje eu estou embriagada de tantas informações. Mas é claro que o direito não socorre aos que dormem. Por isso, eu, Nayana Lima, me comprometo de extrair desta doutora, advogada de marca maior, todas as informações que você precisa para estar ciente do que você tem direito e não viver aí aquela violência financeira que acontece com muitas mulheres, Ellen. É isso, minha gente. São muitas camadas aí no divórcio, viu? Como você falou, amiga, a violência financeira, a gente fala de violência patrimonial. Eu tenho um caso muito perto ali dentro da minha família passando por isso e por conta disso tivemos aí o divórcio. Eu também, como Rachel, espero não passar por isso, quero continuar muito bem casada, mas se você está nos assistindo, está passando por isso, quer saber quais são os seus direitos, o que que você vai levar nesse casamento, porque que nem a Ana falou, né? Não quero os meninos, mas quero dinheiro, como é, amiga? Por um menino ninguém não briga, joga nos pinhaços da mulher, que é sempre quem fica com as crianças, e deixa lá uma pensão de R$2 e a mulher tem que se virar. O que a gente pode fazer? Vamos esclarecer essas dúvidas, não é, Ellen? É isso, por favor, Sorência, faça as honras da casa. Bem-vinda, querida. Obrigada pelo convite. Eu pretendo esclarecer o máximo de todas essas temáticas, né, envolvendo o divórcio, os filhos, porque querendo ou não, o divórcio vai desencadear uma consequência direta nos filhos, né? E os filhos, no final das contas, são os maiores prejudicados nisso tudo. Com certeza. Porque o homem e a mulher segue sua vida, mas os filhos acabam que ficam com trauma, com toda uma situação que é muito pesado passar por um divórcio. Até como a gente já conversou, você já passou, né, por um divórcio. Então, é complicado. Então, os 2 divórcios... Ela passou só por um, que ela foi casada mesmo só com uma pessoa na vida dela. Então, divórcio é uma separação. Com 2, amigo. Eu Tu casou? 2 divórcios. Ai, foi? Amiga, mas tá falando judicialmente, assim, no papel. Eu estou falando judicialmente no papel. Tu casou, amiga? Foram 2 vezes? Eu casei 2 vezes no papel. Eu tô passada, que eu não sabia essa Ai, não sabia, não. Como assim que eu não fui casada? Nossa, é porque eu Tá achava que era só para a aqui, né? menina. Eu Realmente, tenho eu não uma sabia. certidão de divórcio, eu tenho uma ficha corrida. Passada. Bom, Vamos esse saber tema tudo é... Bom, revelações profundas sendo feitas aqui. A gente achava que era moreno. Sorência, para começar, eu queria que você falasse pra gente sobre a PEC do divórcio e também sobre os tipos de divórcio. Certo. Existem aí processos diferentes, tem quem entre em conciliação, tem quem seja ok, tá tudo bem, casal moderno, tem gente que se separa, fica amigo e tal, que não é, né, a maioria. Então me conta um pouquinho sobre o que é essa PEC do divórcio e quais são os tipos. Tá certo. Inicialmente, retornando um pouco lá em 2010, né, porque a Constituição estabelece como realizar o divórcio, né? Mas em 2010, houve uma mudança na Constituição. Antigamente, para se realizar um divórcio, era necessário haver pelo menos 1 ano de separação judicial ou 2 anos de separação de fato, para só depois se pedir o divórcio, né? Já essa PEC, ela trouxe uma alteração para desburocratizar, para minimizar, assim, facilitar a vida do casal, né? Sim. Hoje em dia, você pode fazer um divórcio direto. Um casal não está mais em condições de se manter em uma união, né, no matrimônio. Então, eles podem procurar um advogado para fazer ou um divórcio consensual ou procurar a justiça, procurar um advogado de família, né, para realizar um divórcio judicial. E aí nós entramos nas particularidades dos tipos de divórcio. O divórcio tem o divórcio judicial, que é o litigioso, aquele que é o mais conhecido, né, que é o que causa mais problema, que é quando o homem e a mulher, ou então, no caso, em união homoafetivas, o casal, né, ele não tem interesse em fazer um acordo.
Principalmente em relação ao patrimônio e em relação aos filhos. Porque quando existem filhos menores, quando tem não tem um acordo ali também... Ou em relação ao cachorro, né? Também. Até pelo pet. Sim, É. até quanto ao pet. Então, tem que se entrar na justiça para que o juiz, né, o próprio Poder Judiciário auxiliando o casal, a chegar em um acordo. Porque, geralmente, eles chegam em um acordo dentro do processo judicial, por auxílio do próprio Poder Judiciário, né? Mas, quando não se tem um acordo, vai para o divórcio litigioso. Quando se tem um acordo, que é o melhor dos mundos, se faz um divórcio extrajudicial, né? Que é feito no cartório. E esse divórcio extrajudicial feito no cartório, geralmente é quando não tem criança menor, né? E existe um acordo. Então, eles só homologam ali no cartório, vão no cartório, homologam aquela situação, né, quanto aos bens, e estão divorciados. Ou então, às vezes, nem tem bem, é só para formalizar, gerar uma escritura pública para ser averbado na certidão de casamento do casal, né? E existe outra situação, que é o divórcio, uma homologação, né, que é o divórcio consensual, porém, quando existem filhos menores. Entendeu? Nessa situação, até agosto de 2024, era necessário, mesmo havendo um acordo, existindo menores, teria que entrar na justiça. Só que veio uma normatização nova em 27 de agosto de 2024, ano passado, bem recente, né? que é uma resolução do CNJ, que ele trata tanto de divórcio quanto de inventário, né? No caso de inventário. Se existir um acordo e mesmo assim existir crianças menores, né, de idade, o casal, no caso do divórcio, ele pode fazer esse divórcio de forma extrajudicial, contanto que a relação relativa às crianças, como pensão, visitação e guarda, seja realizada por meio jurídico, por meio de um processo judicial. Ele entra com o processo, depois que homologar a questão da criança, ele pode ir no cartório e fazer o divórcio, é muito mais rápido. É uma forma também de desburocratizar, que é isso que eu acho que com o passar do tempo, o que mais se busca é desburocratizar, porque é tudo tão burocrático aqui no Brasil, né? Verdade. Então, eles buscam... Sendo que já vem a questão também, né, emocional, muita coisa, muito e aí mais essa desgastante. burocracia dificulta, piora mais ainda, né? E, doutora, É, recentemente nós tivemos um caso no Brasil, que foi o caso da Ana Hickman. certo. Viralizou, todo mundo sabe a situação, ela viveu um casamento com sérias complicações, ela viveu a violência patrimonial e hoje ela vai pagar pensão para aquela bênção que ela colocou na vida dela. Existem acordos que precisam ser feitos antes do casamento. Eu gostaria que você falasse para a gente a respeito dos regimes de casamento, Certo. porque aquilo que é acordado não sai caro. É. Sai caro, e é o Entendeu? ideal, né? Então, de repente, agora o Amado Batista está tudo. Você Ele vai casar com a novinha. E como é que vai ser o regime dele? o Amado Batista vai se casar com a novinha, ele já tem mais de 70 anos. E aí? O dinheiro vai ficar para quem? A novinha pode ficar em caso de falecimento, que provavelmente quem vai primeiro é quem é mais velho. Eu gostaria de saber de você agora, de maneira bem objetiva, é os tipos de casamento. Certo. Os regimes, E né? os regimes de casamento. E numa situação como a do Amado Batista, que ele está casando em separação total de bem. Quer dizer, que é teu, que é meu, é meu. Mas e aí? Mesmo assim, ela realmente não tem direito a nada, o que pode ser feito? Certo. Olha, existem 3 tipos de regime de casamento, né? Que é a separação total, que no caso é do Amado Batista. Que quando a pessoa casa em separação total de bens, o que é, como ela disse, o que é dele, o que é dela é dela. Se separar... Mesmo quando construíram juntos ali no casamento. Não, no caso aí, eles vão determinar um regime de casamento, né? Que no caso é separação total. Quando casa, já fica estabelecido na certidão de casamento que eles estão casando com separação total. Então, o que é dele, o que é dela é dela. Então, Antes de serem casados, é isso que eu tô falando. Mesmo trabalhando juntos, crescendo juntos, fazendo coisas juntos, é o que foi pra trás de cada um. Porque assim, E pra frente também. E pra frente também. É o que tá acontecendo. Tipo assim, eles estão juntos, eles casaram. Ela ganhou 1 milhão, 1 milhão é dela. Ah, Se entendi. ela separar, não divide 1 milhão. E Entendi. antes disso, antes do casamento, é o namoro. Então, o namoro, ele não se equipara a um casamento. Claro. Porque é com o casamento que tem essas repercussões patrimoniais. No namoro, tem 2 pessoas que estão namorando, que tem Então, se conhecem. uma intenção Sim, de, claro. de ficar junto, mas nem sempre tem uma intenção de casamento, Sim. né? E os outros regimes? Os outros regimes tem a separação total, que não comunica, aí a comunhão, a separação, a comunhão parcial de bens, que é o regime, que é a regra, que é o que é construído durante a constância do casamento dos dois. Mas o que veio antes do casamento é de um,
né? E do outro, né? Ele não comunica. E também, quando é comunhão parcial, o que pode acontecer? Tem situações em que o patrimônio não comunica, que é caso de doação e herança. Doação e herança não comunicam. Por exemplo... Nem a casa do meu pai. Nem a casa do seu pai. No caso aí seria herança, né? Não que exista herança antes da morte, né? Que isso não se pode. Mas no momento do falecimento dele, né? Por exemplo, aquele bem que é a vida de herança ou de doação, que às vezes você recebe uma doação de um familiar, aquele valor não comunica para o seu cônjuge. Que é na comunhão parcial de bens. E tem a comunhão... uma joia. Se você ganha uma joia... Então doação. Em caso de doação, estando formalizado, entendeu? O ideal hoje em dia... porque tem isso. É bom e se não formalizar? Se não formalizar, Aí já entraria dentro do processo judicial, que nesse caso não teria acordo. Isso aqui eu não quero dividir porque é meu, eu ganhei. Aí teria formas de se comprovar por meio de testemunhas. Meu Deus, o negócio é sério. Aí é mais burocracia, mais burocracia. Então, e o de comunhão total de bens? E a comunhão total de bens, que é a última, né? Que é no caso... Que tudo que é de todo... Ele é de todo mundo, entendeu? Desde o começo da sua vida, do que tudo você que construiu você, sozinho. de antes do casamento, depois do casamento, comunica pra tudo. E no momento da separação, aquele bem que você tinha antes do casamento vai comunicar pro seu cônjuge. Nesse regime? Eu acho que atualmente, acho que antigamente sim, que tinha aquele sistema patriarcal, né? Que tinha aquela coisa toda, e que a família tinha não tinha essa divisão, né? Que via muito até de um casamento por indicação, né? Da própria família. Antigamente tinha muito disso. Mas atualmente, quase que 99% é comunhão parcial de bens. Tanto que hoje em dia a gente considera até como um regime que é o regime padrão de casamento atualmente, entendeu? Eu acho que seria o certo. E que é o ideal. Aí, nesses casos, por exemplo, do Amado Batista, que é um homem muito rico, tá casando com uma menina mais nova, e ele não quer ter problema, mas quer casar, bota separação total que não tem problema. Até pra família não discutir, que ele pode ter outros filhos, né? Com certeza. Aí os filhos podem querer discutir aquela situação e tá resguardado por uma... Mas desculpa interromper já perguntando aqui, mas, por exemplo, teve a comunhão total e tudo, mas se ele quiser, não, esse bem aqui é no nome dela, dá pra ela? Pode, tudo isso... É só se ele comprar no bem no nome dela. Ok. Deixar no nome dela. O que não ficar no nome... Okay. Entendi, beleza. Porque tem muita gente que casa em separação total, mas que quer deixar um bem pra sua esposa, né? Nome, aí ele né? compra e coloca no nome dela. Sorência, me fala sobre o que é acordo pré-nupcial. Isso tem a ver com alguma coisa relacionada se aconteceu o divórcio? O acordo pré-nupcial é quando, antes do casamento, eles já fazem um acordo. Às vezes sobre o regime? Sobre o regime. Que seria o regime? Geralmente sobre o regime. Pra já estar um resguardo ali. Às vezes até, por exemplo, em união estável também pode fazer um acordo. Que nesse acordo já fica estabelecido tudo que vai ficar para cada um, né? Eu acho que é o ideal, porque para não ter confusão... A gente pode fazer assim, gostei dessa fala do acordo pré-nupcial. Vamos supor que eu vou casar. Aí eu tô casando com uma pessoa. E aí eu digo pra ele, o seguinte, vou casar com você, comunhão parcial de bem, mas existe uma cláusula específica da nossa união. Se você me trair, eu tenho direito a 90% dos seus bens. Aí pode fazer uma coisa. É possível fazer isso? Você que vai fazer as cláusulas. Você faz uma cláusula. Isso consta, isso que seria um acordo pré-nupcial, isso é feito antes de casar. Antes de casar. Só vale se for antes do casamento, porque aí você vai assinar até pelo próprio nome pré-nupcial é feito antes do casamento. Não só para patrimônio, mas isso aí, ela trouxe... Era pra ter feito isso, amiga. Se tivesse feito isso, eu já não tinha um chifre. Ou então tava rica, né? Não, o borracheiro não tinha dinheiro, querida. Desculpa. Mas existe, Sorência, assim, pessoas que fazem esse tipo de acordo, colocam cláusulas assim e realmente se comprometem, se arriscam vou arriscar aqui ao meu bem, né, de repente, meu patrimônio, ou se trair, ou se... Sei lá, são tantas situações, né? Faz uma virgindade, vai casar. Se ela não for virgem, o casamento tá desfeito. Acontece até isso porque, no dia de hoje. Acho que não é tão, assim, a regra, mas acontece. E no momento que você assina aquele contrato e faz o registro no cartório, aquilo se torna um título executivo extrajudicial. Então, você pode executar. Você entra com a ação de execução de título extrajudicial e você pode obrigar ele a cumprir o que está ali. Então, é uma forma de se resguardar de alguma forma, né? Apesar de que hoje em dia, praticamente, eu não consigo visualizar muito essa utilização dessa forma, né? Doutora, um dos nossos motivos também para conversar sobre isso, sobre esse tema, é que até a Nayana que trouxe esse assunto pra gente,
um homem nos Estados Unidos, não foi, Nai? Isso, um médico. Conta aí, conta O a médico, história, o por doutor favor. Richard Batista. Ele foi casado com uma mulher, essa mulher, a sua esposa, ele doou um rim para a esposa. Aí o que é que acontece? A doação aconteceu e depois que ela ficou boa, ela decidiu se separar. Porque ela começou a ter um caso com um fisioterapeuta. Meu Deus. Passada! Que cuidava dela, né? E aí o que é que Um ele atendimento fez? muito disciplinar. Ele disse: eu quero o divórcio e o meu rim de volta. Acreditem, ele exigiu o rim, ou a devolução do rim, ou uma compensação de 1,5 milhão de dólares. E aí, dá o rim de volta ou dá o dinheiro, Ellen Salles? Eu acho Pode difícil. De qualquer forma, deixa um rim, né? Que a É. gente É. fala, menino, qualquer custou forma. um rim, né? Então. A pergunta é: o que é que pode ser pego de volta quando o marido dá algo para uma mulher? Sim. Aí, no caso, eu não poderia entrar muito nas leis americanas, porque talvez tenha alguma coisa lá estabelecida sobre isso. Mas no Mas no Talvez vão criar agora, se não tivesse, vão criar agora. Mas no Brasil, como eu falei anteriormente sobre o regime de bens, na hora do divórcio, o que vai se analisar são os bens que são construídos. Isso No aí, Brasil pode pedir o rim de volta? eu nunca vi nada parecido e E eu o acredito que silicone? não. E o silicone? silicone? Porque tem homem que coloca o silicone na gata e depois não dá. Você não bota o silicone. E aí? Até porque, no momento do casamento, que foi colocado aquele silicone, que foi feito essa doação de um rim, eles estavam juntos, o dinheiro era de ambos. Ainda mais quando independente do regime ali, do regime comunhão parcial, que é a regra. O dinheiro ali é do marido e da mulher, no caso, né? Sim. E não tem o que se discutir quando você coloca isso, porque isso é um investimento que o casal tá fazendo em um momento de alegria, né? Que quer fazer um negócio desse. Ou em um momento de dor, no momento que você vai doar um rim, é um momento de dor. Aí, por amor, por lealdade à sua mulher, você faz aquilo. Aí, o fato da mulher se desencadear, ter um relacionamento e querer o divórcio, ele não pode discutir isso. Ele pode tentar discutir o patrimônio. O patrimônio que foi construído durante o relacionamento, né? Uma vez eu ouvi uma história e eu gostaria que você esclarecesse. Quando alguém traía, podia perder os direitos. Isso existiu na lei? Quando a mulher traía, o homem traía, perdeu o direito aos seus bens? Ou é uma fake? Só se for antes da Constituição de 88. Na Constituição atual, Nunca existiu não isso, existe né? isso, não. O que existia mesmo era um preconceito. O que existe Quando a muito é o mulher traía, preconceito. normalmente ela era Existe, julgada. querendo ou não, o povo existe muito machismo atualmente, né? Quando essas situações de traição, tanto quanto o homem, às vezes até quando o homem trai, a situação é mais amenizada do que uma mulher, né? Verdade. E com relação à famosa pensão alimentícia, porque uma coisa, menina, aqui no nosso país, infelizmente, é claro que a nossa justiça o nosso judiciário, a gente acredita que funciona e tudo, muitas vezes ainda eu acho que é um pouco lento, mas, menino, uma coisa que eu vejo que prende os homens, esse negócio quando atrasa a pensão, quando não paga a pensão, vira e mexe, a gente vê, né, esses cantores, é famoso, é jogador de futebol, mas e a mulher? Ela também pode ser, não vou dizer que é condenada, enfim, porque eu acredito que se é o filho não é uma condenação, né? Mas a mulher, ela pode ser a responsável por pagar a pensão alimentícia das crianças? E, nesse caso, como é que é feita essa definição de quem vai pagar a pensão dos filhos, a Certo. pensão alimentícia? Raquel, é assim, tanto o homem quanto a mulher pode arcar com a pensão alimentícia do filho. Se comprovar dentro de um processo, que geralmente, se está discutindo pensão, existe um processo quanto a isso, quando é filho menor de idade, né? Mas se ficar comprovado dentro do processo que a mulher tem uma condição financeira bem maior e que ela era provedora, porque existem situações em E que os filhos estão com o pai. E que também existem situações, né? A regra, geralmente, é a mulher, os filhos ficarem com a mulher e o homem ser o provedor. Mas existem situações, ainda mais hoje em dia que as mulheres estão tomando um espaço cada vez maior, às vezes ela é a provedora da casa. Então, o homem pode comprovar que ela arcava com mais. E como é que se comprova isso? Por meio de comprovante de pagamento. A gente faz, quando vai entrar com um processo de divórcio combinado com pensão alimentícia, por exemplo, guarda e visitação, a gente tem que fazer um relatório dos gastos da criança, porque nada é por acaso. Sim. A gente tem que comprovar cada gasto, quem pagava, e aí
tendo noção disso, o juiz pode determinar quanto é que ficaria para cada um, e se a mulher é a provedora, ela pode arcar. Pode acontecer a situação. Apesar de que não é a regra, mas pode acontecer. É porque o que eu vejo, eu conheço pessoas que o homem sempre teve a condição e na hora do nada acontece que o cara não tem renda, aí some não sei o quê. Como é, mulher? Aí de repente o cara, não, porque eu só posso pagar se for R$400. Mulher, o que é R$400, meu irmão? Não é um supermercado. Eu fico chocada. Como é que pode? Paga R$350. Pra duas, né, amiga? Paga nem o colégio. Ele se sente muito importante quando ele manda 400 e 450. Eu já mandei dinheiro. Às vezes a gente vê muita situação dos homens, né? No caso, vamos falando agora especificamente dos homens. Ele encontra forma de burlar. Pois é. Por exemplo, a justiça determina se ele tem um vínculo empregatício. O juiz determina que 20% do salário dele seja descontado para pagamento de pensão alimentícia. Só que às vezes ele fala com o patrão para receber valores por fora. Pois é. Ou então ele não declara, porque a gente puxa o imposto de renda. Tem coisas que ele não declara, ou então coloca no nome de familiares. Até para se esquivar. E acaba que some. Se o homem não for, assim, uma pessoa assim, porque tem homem que é muito... quer manter o padrão do filho, faz questão e tudo, mas existe... é um homem de verdade, né? Um homem de verdade. Caráter. Sim. Porque um filho ninguém pode abrir mão. Sim. Claro. Sorência, eu tenho uma pergunta, e acho que eu não contei pra vocês, meninas. Também fiquei sabendo disso há pouco tempo, de um familiar. Uma prima que terminou enfim, se divorciou do seu marido, e aí ele constituiu uma nova família. Ele adotou uma moça. Hoje ela tá adolescente, enfim, mas ele não tá bem das pernas, né? Enfim, gastou dinheiro, não se organizou. A justiça, e ele tem que pagar a pensão dessa criança, porque parece que ele agora separou da adotada. Da adotada, enfim, não mora mais com a filha. Da filha adotada. E aí, a justiça foi atrás da ex-mulher e cobra e agora é ela que tem que pagar a pensão dessa criança por causa do ex-marido que fez essa conta, digamos assim. Me explica um pouco isso, eu não tô nem sabendo explicar, mas é o que tá acontecendo. Ela paga a pensão pra filha adotiva do ex-marido dela, porque ele não tem o dinheiro, aí quem tem um pouquinho de dinheiro perto dela ali, né, é a ex-mulher, a justiça veio atrás dela. Como e ela tem que pagar. Mas no caso, ela ficou também como adotante? Não ficou nada, eles não tinham mais relação, porque ele se relacionou com outra pessoa e eles adotaram. Então, essa situação é bem excepcional. Pois é, e por isso que eu tô com essa dúvida, porque nem ela soube me explicar direito. Só se eu não sei a situação de fato, o que aconteceu, só se essa ex-mulher, né, pagava algum tipo de pensão pra ele. Aí ele pode, não por causa do filho que ele adotou, mas por o fato dele estar desempregado e ela pagar algum tipo de pensão pra ele, pode ser que ele tenha entrado com um pedido de revisão da pensão. Talvez. Aí ele se utilizando disso, né? Porque assim, pode acontecer, como a gente conversou, da mulher pagar a pensão pro homem, como é o caso da Ana Hickman, que hoje em dia ela paga uma pensão pra ele, né? Se no caso ele comprovar que tá sem... Surreal, né? É surreal. Mas que ele tá desempregado. R$1.000 de pensão na Hickman. É surreal, gente. Que ele tá desempregado, né? Aí que diminuiu o patamar dele. Ele tem uma filha menor. Por mais que seja adotada, mas a partir do momento que você registra, ela passa a ser sua filha, independentemente de ser adotada ou não, ela é sua filha. E você tem direitos em relação a ela, e deveres no caso. Né? Aí ele pode, eu não sei qual foi a situação, mas ele pode comprovar que sua renda diminuiu e que precisa aumentar a pensão que ela paga pra ele, por exemplo. Isso seria uma hipótese. Mas aí teria que ver muito o caso. Tem que desmembrar tudo isso aí, mas eu queria entender isso, né? Até que ponto a pessoa nem tem mais vínculo, mas ela tem que pagar uma pensão pra ele judicialmente, né? No caso, deve ser pra ele, o ex-marido, e não pra criança, né? Com isso, ele conseguir arcar com a pensão do filho, né? É um negócio sério. Sorência, pessoas, né, enfim, que não têm condição de contratar um advogado para dar entrada no processo judicial, para se separar. O casamento já não existe, a pessoa reluta, quero me divorciar, de fato. Como eu devo proceder? Quais são os documentos? Qual órgão eu devo procurar? É uma delegacia? É da União, a Defensoria? Sim. Como proceder? No caso em que os divorciantes, que chamam, né? Não têm condições de pagar com um advogado particular, eles podem se direcionar à Defensoria. A Defensoria, eles fazem também todo esse tipo de trabalho, inclusive é um dos trabalhos que eles realizam muito bem. Feito pela Defensoria. E quais seriam os documentos para levar, né? Sim. Principalmente a certidão de casamento, né? Isso e os documentos pessoais deles. Se houver bens,
tem que levar o registro do imóvel de um bem que foi adquirido durante a constância do casamento, né? Se houver filhos, a certidão de nascimento dos filhos, os gastos, como eu falei, os gastos, a relação de gastos que é feito, que se tem com cada filho, né? Então, é tudo pensado em relação ao que a gente vai discutir. Se houver filho, documento do filho, os gastos, enfim, seria mais voltado assim, mais para essa resolução daquilo. Mas a defensoria faz esse trabalho também. E aí vamos que os divorciandos, não é isso que se fala? Divorciantes. Levaram os documentos e tudo, ou sendo na defensoria, ou contratando um advogado particular, tudo certinho. Em média, quanto tempo sai oficialmente? É uma certidão de divórcio? Ou qual é o documento? Depende do tipo de divórcio. Se for um divórcio extrajudicial, que não tem filhos e tem bens, mas se eles estão em acordo, que vai... É uma coisa bem rápida. Você vai no cartório, dá a entrada, vai junto com ou o advogado ou com o defensor público, dá a entrada no divórcio, né? Lá você entrega toda a documentação e em um mês... Eles marcam uma data para você assinar o divórcio. Aí eles redigem uma escritura pública em que fica estabelecido tudo aquilo que está na petição de divórcio, que se não houver bens, é bem simples. Se houver bens, diz lá o que é que fica para cada um e você assina, e disso você leva para o cartório em que você fez o casamento só para averbar aquela situação da sua certidão de casamento. Se for um divórcio litigioso, aí já vai para um período bem mais longo, principalmente quando não se tem acordo de jeito nenhum, pode chegar a 5, 10 anos. Nossa! É uma coisa bem dispendiosa. E outra, até fazer uma brincadeira, para casar é muito fácil, mas para se descasar é difícil luta. E dispendioso, porque é muito caro. E toda a questão psicológica que envolve, né, doutora? Sim. Eu imagino que a senhora trabalhando dentro dessa área deve ter visto muitos casos. Sim. Parece que as pessoas, quando decidem caminhar em rumos diferentes, se tornam inimigos. E isso acaba gerando um transtorno para o filho, para a família. Por que nessa hora as pessoas se tornam tão irracionais? É porque envolve dinheiro? A senhora teve alguma situação que viveu dentro dessa movimentação que ainda lhe choca ou que lhe chocou? Não, acho que cada situação que eu já vivi sempre tem uma coisa nova, né? Mas geralmente quando os marido e mulher, né, o casal quer se divorciar, parece que eles entram em um conflito. E principalmente o conflito existe quando começa a se falar em patrimônio. Uhum. Ou então no filho, porque ou um não quer pagar, não aceita a pensão que o outro está propondo, entendeu? Então é uma situação bem delicada. E isso causa uma situação muito pior para o filho, que está convivendo aquela situação. É meio que traumatizante para a criança. Se para a gente que é adulto uma separação é ruim, imagina para uma criança, né? Que está mudando totalmente a sua rotina. Até se fala muito que a criança entra com uma baixa de qualidade escolar, né? Baixa sua... com certeza. O rendimento, desempenho né? escolar. Ele fica mais irritado, fica com aquela sensação de culpa, porque os pais estão se separando, e a criança acaba que... Às vezes, se for um menino, muito. né? Um filho homem, o filho homem acaba que pega a mãe como... Eu já presenciei isso. O homem, o mais velho, era tipo 2 meninos, o mais velho pega a mãe como sendo o homem da casa, entendeu? Sim. Como é que pode uma criança de 10, 8 anos pegar essa responsabilidade tão grande, sendo que ele é uma criança? Ele não tem essa responsabilidade, mas isso acontece muito. Demais, né? Aí já tem que levar para psicólogo, e quando fica grande, vem outros traumas. Às vezes a pessoa não quer se relacionar porque viu os pais que... É uma cadeia, né? É uma cadeia que é terrível, assim, destrói uma família mesmo, Com certeza. um divórcio, né? Soraya, agora uma pergunta diferente, né? Não sei se já aconteceu contigo, mas você tá algum caso, ou se já aconteceu com você ou com algum colega de profissão, um casal já com tudo para se divorciar, e chegou o dia do documento, de assinar o tão, né? Momento agora, assim, de divorciar. Sim. E quando chega na hora, esse casal resolve... Eu te amo. Não quero mais. De repente, a gente vai dar certo. E assim, tu já pegou casos assim, que na hora... E que realmente deu certo, que eles dissolveram tudo. Não, a gente vai tentar de novo, a gente vai conseguir. Não, acontece muito. Acontece, inclusive, a pessoa assinar o divórcio e 2 meses depois voltar. Por isso que a gente até espera... Casar de novo com a mesma pessoa.
E tem uma Caramba! pessoa, um amigo de uma pessoa da minha família, né? Assim, Aham. próximo, que já aconteceu isso. A Olha pessoa casou, só. se descasou mesmo, assinou o divórcio e depois voltaram e estão felizes. Gustavo até Lima agora. e a Andressa, Caramba. eles realmente divorciaram. Aí Aquele depois. período. Mas eles não estão mais casados mesmo ainda, né? Às vezes não volta a oficializar, mas tem gente que volta, faz o Tipo, casamento. judicialmente eles Ai, gente, ainda não. são divorciados, né? Eu Vou acho, assinar o Florência. papel. Eu acredito que sim. Não, mas eles não me assinaram. recordo, Eles, sim. tipo, estão juntos. Pois é, mas eu, depois de assinar o papel, inclusive, eu acho que a separação, ela sempre é algo muito doloroso. Eu penso que é muito importante você escolher até quem viveu o divórcio, como eu posso falar disso. Então, é algo que precisa ser pensado. Antes de eu me divorciar, eu ainda chamei, a pessoa disse, ó, o seguinte, eu não sou a mesma, você não é o mesmo, mas tem certeza? Eu fiz uma carta na época Sim. e enviei. Ele disse, não, eu tenho certeza. Eu digo, então, tudo bem. Mas também não sou sua rapariga. Se eu tô só assinar esse papel aí, nunca mais você vê minhas virias, nem cicatriz que eu não fiz de cabelo da minha cabeça. Não, obviamente. Porque fica né? naquele puxa-encosta, naquele fole. Então, ali, quando a gente desfez o vínculo judicial ali, o contrato de casamento foi desfeito, nosso relacionamento acabou. Sim, até E porque acabou mesmo. envolve família, né? É. Não é só. Fosse só o casal, era ótimo. Mas É. envolve a família. A família também cria toda uma preocupação, um trauma. E a gente vê muito isso, né? Inclusive dentro da minha família mesmo acontece, a família de amigos. A gente já vê, é tão comum a pessoa. Acho que hoje em dia a coisa mais comum é a pessoa casar e descasar, né? É. Apesar de que não seria. Não é o certo, ideal. Não é o ideal. É mas a questão do comum e do normal, né? É. É comum, mas não é o normal. Não é o normal, Porque justamente. até a Bíblia diz que quando o homem casa, ele se torna um com a mulher, né? Sai da terra da parentela e ele é um só com ela. E é interessante porque eu trago isso muito pra minha vivência. Mas claro que ninguém é obrigado, obviamente, a viver em um relacionamento em que você tá sendo ali, né, agredido infeliz, psicologicamente, fisicamente, Sim, muitas pode vezes. acontecer também. Ninguém tá falando isso aqui, claro. Meninas, mais algumas perguntas aí sobre essa questão do Bom, divórcio? no caso, quando é muito comum também acontecer, os homens, eles vão lá, são o provedor da casa, a mulher muitas vezes abre mão da sua carreira, Sim. se dedica a cuidar do lar, o homem constrói a sua carreira, e quando chega lá no final, depois de 20 anos de casado, 15 anos de casado, 10 anos de casado, ele está lá no seu bom patamar, estabilizado economicamente, com a sua profissão, carreira sólida. A mulher ficou em casa cuidando dos filhos com muito amor. Mas ele decide viver um novo amor com uma nova novinha. E aí, doutora, o prejuízo dessa mulher. Sim. Quantas de nós ficamos para trás? Sim, isso acontece muito, muito mesmo, assim, existem situações que eu já peguei, né, que eu já vivenciei, que o casal, na época, né, no início que teve os filhos, não, eu vou abdicar, a mulher abdica de ter o seu crescimento profissional para cuidar dos filhos, porque foi um incomum ali, uma decisão em comum, para que ela consiga cuidar dos filhos e ele ficar sendo o provedor da casa, mais uma decisão em comum. Chega no momento do divórcio, ele disse, não, isso aqui tudo é meu porque fui eu que construí sozinho. Mas como é que a pessoa vai construir tudo aquilo sozinha se não tinha uma pessoa por trás pra... Aí fica uma pensão mínima para ela, ela vai entrar no mercado de trabalho sem ter uma experiência, abrir mão da sua formação, sem ter uma reciclagem, muitas vezes de um curso superior. Como é que fica essa situação da mulher? Ela fica amparada pela justiça? Ela tem direito a alguma coisa? Tem. Nesse caso, para isso que existe o divórcio litigioso, né? A gente leva todas essas situações para dentro do divórcio. Tanto demonstrando que a mulher abriu mão, né? E isso tem como se provar. Por meio de testemunhas, de alguma forma, a gente encontra formas de provar essa situação. E além de pedir pensão por filho, a gente pode requerer dentro do processo uma pensão para ex-esposa. Sorência, a partir de que idade a criança, o próprio filho, pode testemunhar a favor da mãe? Tipo, não, lá em casa acontece isso mesmo, a minha mãe trabalhou a vida todinha, não sei o que, a criança pode ajudar? No caso, não seria questão de testemunha, porque o testemunho só pode ser feito por pessoas que não têm um vínculo com a pessoa, né? Por exemplo, um amigo, um íntimo, não pode ser testemunha. Seriam pessoas que têm conhecimento de fato, mas que não... No caso aí, a criança poderia ser um informante, dependendo se ela for já maiorzinha, aí o Ministério Público, porque o Ministério Público, nos casos em que envolve menor, ele tem que participar do processo. Então, pode haver a participação por meio do Ministério Público para chamar a criança até para conversar. Pode haver situações, né? De ter, pelo conselho tutelar, ter essa conversa com ele, entendeu?
Sorência, eu tenho 2 perguntas para você, para a gente já estar caminhando para o final do nosso podcast, que inclusive está um papo super bacana, é importantíssimo nós esclarecermos esse assunto. Primeira pergunta, qual a diferença entre separar e divorciar? Segunda pergunta, casal tá ali, casou, aí comprou uma casa, financiou, não sei quantos mil meses e anos, e aí, antes de terminar de pagar esta casa e o carro financiado, resolve se separar. Então, aí, o bem que eles compraram ainda tá em dívida, ainda não Sim. quitou. Então, essa dívida, como é que fica? Como é que se divide as dívidas? Não é o bem, é a É. dívida. Então, me responde aí, diferença de separar e casar, e como é que fica aí a separação das dívidas? Me conta. Certo. Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta. A diferença de separação e divórcio, no caso, Aham, né? Isso. Até no início aqui do programa, até trouxe a questão da PEC do divórcio, né? Que é a que tem na Constituição, que houve essa alteração na Constituição. Antigamente, para haver o divórcio, necessariamente o casal teria que ter uma separação judicial por pelo menos 1 ano. Ou seja, eles teriam que estar distância de corpos, né? Fisicamente, judicialmente por 1 ano, ou seja, eles entraram com um processo de separação judicial, que é diferente do processo de divórcio, para ter o direito de pedir o divórcio. Ou então tá separado fisicamente, de fato, por 2 anos, para depois pedir o divórcio, né? Ou então existem situações, isso antes da PEC, né? Depois da PEC, como eu disse, a pessoa pode pedir diretamente o divórcio, independentemente de ter um prazo de separação. Ou então existe também, atualmente, né? Casais em que eles se Separam. Não, se separam, mas não entram, não entram com o divórcio, não procuram os meios jurídicos para realizar, efetivar o divórcio. Então, eles estão separados. Existem situações até reconhecimento de união estável, por exemplo. Vou citar aqui um exemplo. Um casal, ele é casado, juridicamente casado, tem um matrimônio, tem a certidão de casamento, porém estão separados de fato. E um deles passa a se relacionar com outra pessoa, começa a criar uma união estável, até porque ele não pode casar, porque quem casa só casa uma vez, só pode casar se tiver um de cada. Aí, de cada. Você tem que divorciar para casar de novo, legalmente. Você não pode ter mais de um casamento. É monogamia, depois, né? Não é poligamia, o Brasil não tem esse regime. Aí essa pessoa começa a se relacionar com outra e nunca efetivou o divórcio, né? O que é que essa outra pessoa pode fazer? Ela pode entrar com um processo de reconhecimento de união estável e dizer, eles estão separados de fato há tantos anos. E pedir até que seja, né, dentro desse processo, seja declarado o divórcio deles, né? Então, o divórcio é a forma legal de de concretizar essa separação. Porque pode haver situações, como eu disse, de casais que estão separados, mas não estão divorciados. Entendeu? Até pra casar também, novamente. Até pra casar a pessoa novamente, quer conhecer, aí o outro quer, quero me casar, nunca casou antes e tal, né? Essa coisa aí toda. pra casar de novo, ter um novo relacionamento formal, né? Um matrimônio. Tem que ter aí tem que documento tudo certinho lá. Tem que ver a certidão de casamento com a verbação de divórcio, do divórcio. Tá. Então, indo agora para o final aqui já do nosso podcast, então a outra pergunta foi sobre a divisão das dívidas, né? Já que no caso que esse patrimônio ainda não foi de fato virado um patrimônio, né? No caso de dívidas, né? No caso, por exemplo, vamos citar a hipótese de um apartamento, né? Que eles compraram o apartamento vai dividir o valor do apartamento por 30 anos, né? Sim, e acontece, que é o financiamento normal. E durante esse período, com 20 anos de casamento, eles resolvem se divorciar. Teria 10 anos ainda de dívidas. Geralmente, o que a gente aconselha, né, é fazer um acordo. Ou eles vendem o bem e depois de saldar a dívida, pegar o saldo e dividir por 2, 50% para cada um. Ou entre eles, não é só um bem, existem vários bens. No casal tem não só aquele apartamento, mas também tem outros bens que já estão quitados. Sim. Pode fazer ali um balanceamento, né? Para que, eu fico com isso. Então eu fico com esse bem e arco com o financiamento. É tipo um acordo mesmo. Que pode acontecer. Ou, no pior das hipóteses, vende, com a venda, quita o valor do financiamento e a diferença divide. Então tá aí. Esclarecimentos, né, que tivemos com a nossa querida advogada, Sorência Vasconcelos. Muito bem-vinda sempre aqui, trazendo esclarecimentos pra gente. Foi um bate-papo muito bacana. Eu, como falei, espero nunca precisar, né, de você nesse aspecto, para essa causa. E como nós falamos, obviamente, você nasceu para ser feliz, independente se tiver um relacionamento que não tá bom. Procure um advogado, tá? Procure a lei a seu favor. O que importa é que você esteja feliz, né? Isso aí, Ana Lins. Exatamente. Muito obrigada, doutora, pela sua participação no nosso podcast.
falar que os esclarecimentos são necessários para que os abusos não aconteçam, afinal de contas, se você não conhece os seus direitos, você não pode ser socorrido pela lei. Então, você que é mulher, que está vivendo uma situação parecida, esse podcast também tem o intuito de trazer para você, para a sua memória, que você tem direitos, que você precisa estar resguardada e procurar a ajuda profissional para que tudo ocorra dentro da lei, para que você não seja lesada. Porque a gente vê muito isso acontecendo normalmente com as mulheres. Só agradecer e dizer que eu já me separei 2 vezes, eu não quero mais viver isso, não. Eu quero saber Que é depois do gastura. babado. É gastura grande. Aqui, Quero a gente saber. quer saber, amiga. Vai lá, Ellen. É isso, Sorência, muito obrigada. Muito obrigada a quem está nos assistindo também. Foi um papo maravilhoso, né, para trazer clareza também sobre a questão do divórcio. Não é um momento fácil, com certeza é, como as meninas já falam, né, toda separação é muito dolorosa, mas é importante que seja feita da forma mais legal possível, né, para que nenhuma das partes fique tão desfavorecidas, né? Principalmente a mulher, vamos trazer assim para nós, mulherada, porque a gente sabe que é a mulher que coloca ali todo o gás, todo o seu coração, todo o seu amor para aquela família, né? Muitas vezes, e acaba saindo aí uma com a mão na frente e a outra atrás. É isso. Muito obrigada, Sorência. Foi ótimo. Obrigada, eu que agradeço e fico à disposição de esclarecer mais qualquer dúvida, não só sobre o divórcio, mas qualquer outro tema. Eu que Por agradeço. favor, aqui. volte. Perfeito, esse foi nosso episódio 3 contra 1. Pode! Até a próxima!